Pega a sua Bíblia, você que está na sua casa, você que está aqui, nós vamos até o Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra, ela tem um poder sobrenatural de mudar, Senhor, o curso das coisas. A tua palavra tem o poder sobrenatural, quando lançada, de fazer da estéril mãe de filhos, de fazer, Pai, o paralítico saltar e curar, Pai, os leprosos. Eu creio, Pai, que essa palavra, ao ser liberada, vai trazer um fruto, na qual o coração, Pai, que me ouve, espera, aguarda com expectativa. Senhor, toca cada um destes com este poder transformador, Pai. Que caia por terra toda resistência, que caia por terra toda distração. Em nome de Jesus, Pai, colocamos a nossa atenção em Ti, na Sua voz agora, Pai. Sintonizamos, Pai, os nossos ouvidos no Teu altar. Para a Tua glória eu lhe peço, no nome de Jesus. Alguém diga amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Hoje o meu tema é: continue caminhando. Continue caminhando. Ei, você que está na sua casa, continue caminhando. Você que está aqui comigo, continue caminhando. Continue caminhando. É sobre isso que nós vamos falar. Todos nós temos coisas na qual nós acreditamos. Acreditamos que os nossos sonhos serão realizados. Acreditamos que a cura pode acontecer. Acreditamos que novas portas podem se abrir. Acreditamos que problemas possam ser revertidos. Nós cremos que promessas que Deus colocou em nossos corações se cumprirão. Todos nós acreditamos em alguma coisa, mas talvez você esteja orando, clamando, fazendo campanha, e você ainda não tenha visto um sinal, você ainda não tenha visto nada acontecer. Talvez você esteja orando e você não está vendo nada mudar, nada melhorar. Eu sei que isso é angustiante para muitas pessoas, e é fácil você ficar desanimado quando você está orando por algo e aquele algo não está acontecendo. Eu sei que é angustiante, e eu sei que isso é muito tentador e te deixa bem desanimado quando você vê que a promessa está se demorando a cumprir. Mas o que você precisa entender é que, na maioria das vezes, Deus não fará coisas instantaneamente. Não é que Deus não tem o poder para fazer coisas instantâneas. Ele fez muitas coisas instantaneamente, mas na maioria das vezes nós não vemos isso. Haverá um período de espera, haverá um momento que você precisará esperar, aguardar. Eu sempre falo que não é um milagre que demora, mas é o preparo. E muitas vezes o Senhor está nos preparando para aquilo
por isso a espera. E aí, nos seus pensamentos, vem algo assim: olha, isso não vai acontecer, porque se fosse para acontecer, já teria acontecido. A porta não vai abrir, porque se tivesse que abrir, já teria aberto essa porta. Eu acho que isso não vai acontecer. Nós lutamos contra esses pensamentos em nossa mente, mas não é porque nós não estamos vendo, não é porque nós não estamos vendo um sinal de mudança que Deus não vai mudar, que Deus não vai fazer as coisas acontecerem. Não é porque os nossos olhos não estão vendo algo se mover, que Deus está estático e parado, porque Deus continua trabalhando. É uma boa notícia essa para você: Deus continua trabalhando. E conforme você continua crendo, conforme você continua orando, conforme você continua buscando, conforme você continua na presença dEle, Deus, Ele vai se movendo. Conforme você vai adorando e confiando em Deus, Deus vai movendo as coisas para que você possa vê-las diante dos teus olhos. E aqui em Lucas, no capítulo 17, nós vemos 10 leprosos que estavam à beira de um caminho. E quando Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus passa por aquele caminho, e esses 10 leprosos, a certa distância, gritam: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Esses homens estavam clamando por cura, por restauração. E neste tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitas pessoas clamando pelo socorro, mas nessa passagem esses homens estão gritando: Senhor, tenha misericórdia de nós. E nós sabemos que Jesus poderia muito bem ter libertado instantaneamente aqueles homens. Nós já vimos isso acontecer em outras passagens, mas aqui em especial Jesus não os cura instantaneamente. Aqui em especial, Jesus não repreende aquele mal. Não, Jesus faz uma coisa interessante. Jesus manda estes homens irem até o sacerdote. Vão até o sacerdote, mostrem para o sacerdote. Veja, Jesus não os curou instantaneamente. E Jesus estava pedindo algo que não fazia sentido, porque eles eram leprosos. E lepra é contagioso. E Jesus estava dizendo para eles: vão até o sacerdote, mostrem. Eles deveriam caminhar não sei quanto tempo, quantos quilômetros, entrar na aldeia, procurar o sacerdote. Veja, não fazia sentido. É loucura isso que Jesus pediu para esses homens, porque eles deveriam passar perto de pessoas, poderia muito bem contaminar outras pessoas. E eles poderiam ter então pensado naquele momento que Jesus disse: vão e mostrem aos sacerdotes. Eles podiam ter pensado: olha, vamos fazer uma coisa, vamos ficar aqui, vamos esperar um pouco, vamos esperar a nossa pele voltar ao normal, vamos esperar essa cura acontecer, aí depois nós vamos até o sacerdote. Mas o que nós aprendemos sobre fé, que fé é acreditar antes de ver. Não é isso que nós aprendemos? Fé é acreditar antes de ver. Então você precisa agir pela fé e nunca por aquilo que você está vendo. Nós não fomos chamados para andar por vista, mas sim por fé. Então esses leprosos começaram a caminhar, e eles não pararam, eles continuaram a caminhada. E eu não sei quantos quilômetros, eu não sei quanto tempo, mas eles estavam caminhando. E eu acredito que no caminho muitas vozes surgiram, muitas vozes vieram, vozes que diziam: olha, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Vocês estão doentes, vocês estão leprosos, vocês podem contaminar outras pessoas, vocês ainda não estão sãos, vocês estão perdendo tempo. O que vocês irão fazer lá? Para que ir até o sacerdote? Vocês ainda não foram curados. Aqueles homens poderiam ter muito bem ouvido aquela voz e ter acatado aquilo,
Mas esses leprosos continuaram andando, eles continuaram avançando. Não havia nenhum sinal de melhora, não havia nenhum sinal da cura, mas eles, mesmo assim, continuaram andando. Você que está aqui, diga para alguém: eles continuaram andando. Eles continuaram andando. Eles continuaram andando. E eu posso imaginar no meio do caminho, não sei em que momento, um olhando para o outro e de repente, opa, parece que alguma coisa está acontecendo. A tua pele já está diferente. Ei, você está mais claro. Aí outro, olha, os meus dedos estão voltando ao normal. Eu imagino a alegria dessas pessoas, porque enquanto eles estavam caminhando, o milagre aconteceu. Enquanto eles estavam caminhando, eles foram curados, eles foram purificados. Enquanto eles estavam caminhando, observe, enquanto eles se moviam, Deus se moveu a favor deles. Enquanto eles estavam andando, as coisas aconteceram. Eu fico imaginando se eles tivessem ouvido aquelas vozes, se eles tivessem parado, estado no mesmo lugar, ficado onde eles estavam, eles não teriam visto este milagre. O que Deus está falando com você hoje aqui é: continue andando, continue se movendo, porque a cura, ela estava na obediência em se mover, na obediência em avançar, na obediência em continuar andando. Mesmo diante daquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo, nós vamos continuar avançando. Quantas promessas Deus colocou aí dentro do seu coração? E talvez, como esses leprosos, por um tempo, eles não tinham visto a cura. E talvez o laudo médico ainda não mudou, talvez o seu filho ainda não voltou para casa, talvez o seu marido ainda não largou a fulana, talvez o seu negócio ainda não melhorou. Mas não é porque os nossos olhos não estão vendo que nós não vamos viver um milagre, porque muitos de vocês estão sendo tentados a desanimar, estão talvez pensando que isso nunca vai acontecer, mas continue andando, continue adorando, continue crendo, continue confiando, continue avançando, continue agradecendo ao Senhor. Ei, será que alguém pode louvar a Deus aqui? Continue, 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 porque você não pode andar pelo que você vê e nem pelo que você não vê. Você deve andar pela fé. Você não deve seguir as vozes estranhas, você deve seguir apenas uma voz. Siga a voz de Deus, porque pode ser que nada esteja acontecendo ainda, pode ser que nada acontecerá no seu casamento, nos seus negócios, mas Deus está trabalhando. Continue andando, porque Deus estará vendo a sua obediência em avançar. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo a presença dEle aqui nesse lugar. Sabe, ele vê quando você continua a sua jornada, mesmo quando muitos teriam parado. Deus ouve o teu louvor, mesmo quando muitos no seu lugar estariam reclamando. Deus leva em consideração. Então, enquanto você continua a sua caminhada, Deus lá na frente já preparou, já fez, algo já começou a se manifestar a seu favor. Muitos dos milagres que Jesus realizou, Jesus exigiu um ato de obediência. Muitos dos milagres. O primeiro milagre de Jesus, o que ele fez? Transformou a água em vinho. E o que Jesus fez? Jesus pediu aos serviçais, Jesus pediu à equipe daquele casamento para que enchessem talhas com água. Eles deveriam pegar as talhas que os judeus usavam para a purificação e enchê-las de água. Jesus queria fazer um milagre, mas ele exigiu uma obediência.
ele exigiu algo. Aquilo para eles fazia sentido? Não fazia sentido. O que Jesus pediu àquela equipe não fazia sentido. Talvez eles teriam virado para Jesus e dito: Jesus, o que está faltando no casamento é vinho, não é água. É vinho, Jesus, não é água. Mas Jesus estava esperando um ato de obediência, porque a obediência em encher aqueles vasos, aquelas talhas, é que trouxe o milagre. A obediência em encher aquelas talhas com água é que fez com que o milagre acontecesse ali naquele lugar. Se não houvesse obediência, não haveria o milagre. Quantos estão entendendo isso aqui? Eles não viveriam um milagre. Às vezes Deus vai pedir algo para você que não fará o mínimo de sentido. Às vezes pode ser que Deus já tenha pedido alguma coisa na qual dentro de você está: isso daqui não faz sentido. Tipo, dar um passo de fé, entregar a sua vida a Ele. Por que eu devo entregar a minha vida a Ele? Para alguém pode não fazer sentido, mas talvez Ele esteja pedindo isso para você. Talvez Ele esteja pedindo para você perdoar a pessoa que te magoou, que te feriu. Para quem foi ferido faz sentido. Para que eu vou perdoar? Mas Ele está querendo fazer algo tão grande na sua vida, Ele está querendo trazer algo tão poderoso sobre a sua vida, que vai valer a pena você obedecer, mesmo que não faça sentido algum para você. Porque não importa o que você faça, o que importa é a obediência. É a obediência que importa. No Antigo Testamento nós temos a história de uma viúva, e ela perde o seu marido, mas o seu marido deixa uma grande dívida para ela, e os credores vieram para cobrar a dívida. E como ela não tinha recursos, os credores queriam levar os seus filhos como escravos. Então ela vai até o profeta Eliseu e conta o caso para o profeta, e o profeta pergunta para ela: o que você tem na sua casa? A primeira resposta dela foi: nada. É engraçado quando Deus nos pergunta alguma coisa, nós sempre não tenho nada, Deus. E aí ela diz: eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Aí o profeta pega e diz a ela: vai e peça a todos os seus vizinhos vasos, vasilhas vazias, peça emprestado, porque você vai devolver para eles, mas peça emprestado vasos, vasilhas vazias. Fazia sentido isso. Ela precisava de vasilha emprestada, nem poderia vender as vasilhas porque não era dela. Fazia sentido? Não fazia sentido. Deus estava pedindo alguma coisa para ela que não fazia sentido, porque o que ela queria era vasilhas não vazias, cheias, porque ela queria provisão. O que ela precisava era de provisão, de recursos para pagar as dívidas que o marido deixou. Às vezes o que Deus vai pedir para nós não vai fazer o mínimo sentido, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais elevados. Deus consegue ver o que a gente não vê. Então muitas vezes pode ser um teste. Deus só quer saber se você está disposto a obedecê-lo, para que o milagre possa vir e chegar sobre a sua vida. Porque é na obediência que veremos o milagre acontecer em nossas vidas. E eu posso ver essa mulher indo de porta em porta: oi vizinha, tudo bem? Será que você tem alguma vasilha vazia para me emprestar? Eu te devolvo logo. Eu imagino ela percorrendo a vizinhança, enchendo um carrinho, e o pessoal comentando: mas o que essa mulher vai fazer com esse vaso meu? Pelo que eu saiba, ela está quebrada. Pelo que eu saiba, ela está sem dinheiro. O que ela vai fazer? Pensa na preocupação das pessoas. Mas ela foi em obediência, porque a fé é que vai abrir espaço para a provisão. É a sua fé que abre espaço para a provisão de Deus na sua vida.
Às vezes a gente quer esperar, mas você não pode esperar que as coisas aconteçam. Você precisa se mover. Isso é, você precisa abrir espaço para o milagre. Ei, abre espaço para o milagre de Deus. Abre espaço para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes as pessoas estão lá esperando alguma coisa acontecer, e Deus quer que você se mova, que você abra espaço, ainda que você não esteja vendo nada. Simplesmente acredite, porque a sua fé vai abrir espaço para a provisão de Deus na sua vida. Vai abrir espaço. Agora, o quarto dessa mulher estava cheio de vasos, de vasilhas vazias. E o profeta diz a ela agora: olha, pega este pouco de óleo e começa a despejar. Eu entendi bem. Eu vou pegar um pouco de óleo e eu vou começar a despejar. Tem uma vasilha bem cheia, bem grande. Vai ser difícil de encher com aquele pouquinho de óleo. Fazia sentido? Não fazia sentido. O que Deus estava pedindo não fazia sentido. Ela só tinha um pouco de óleo. Mas ao invés de questionar o profeta, o que ela fez? Obedeceu. Ela obedeceu e ela começou a despejar o óleo, a derramar o óleo. Ela derrama óleo aqui, derrama óleo lá, derrama óleo aqui. Ela nem estava acreditando no que os olhos dela estavam vendo, porque aquele pouquinho de óleo estava enchendo os vasos que estavam lá. Então ela enche o primeiro, ela enche o segundo, ela enche até o último, e o azeite só parou quando acabou as vasilhas vazias. Deus tem um milagre para você. Deus tem uma porta para ser aberta a você, mas Deus está pedindo para que você continue andando. Obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Você pode aplaudir o Senhor. Eu não posso ouvir o povo de casa, mas você pode se manifestar. Nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido se ela não estivesse disposta a fazer algo que não fazia sentido. Nada disso teria acontecido se ela não obedecesse aquela direção que parecia ser loucura, ser um absurdo. Às vezes você quer entender como Deus vai fazer o milagre. Às vezes você quer entender, mas você está dificultando do milagre acontecer. Você está impedindo o milagre acontecer na sua vida, porque você quer entender racionalmente como explicar algo inexplicável, porque não vai ter explicação. Milagre não é algo que a gente explica para as pessoas. Milagre é algo que acontece de forma sobrenatural em nossas vidas. Como querer entender, Senhor, da onde o Senhor vai fazer, da onde o Senhor vai tirar? Deus, como isso aqui vai acontecer na minha vida? Deus, como essa cura vai acontecer? Deus, como esse milagre vai acontecer? Como essa provisão vai vir? Como eu não sei, mas você precisa acreditar. Não queira entender, você está querendo entender o inexplicável. Deus nunca age de forma natural, porque Deus é um Deus sobrenatural. O que vai acontecer na sua vida será de forma sobrenatural. 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 Deus nunca vai pedir para você fazer algo que você possa entender. Todas as promessas de Deus para nós não vieram em momentos bons. A grande maioria vem em momentos que nós estávamos apertados, passando por provações, e a gente ouviu a promessa e a gente pensou a mesma coisa: é um absurdo, isso não faz sentido. Mas nós precisamos crer. Depois que Moisés morreu, Deus levantou Josué. Deus levantou Josué para ser o líder, para conduzir os filhos de Israel até a terra prometida. Aquela geração que estava com Moisés não chegou até a terra prometida, porque eles reclamavam, eles duvidavam, e por causa disso eles deram tantas voltas no deserto, ficaram 40 anos dando voltas ao deserto. Agora a geração de Josué,
estava seguindo rumo à terra prometida. Eles estavam seguindo o seu líder Josué. Eles estavam indo, mas eles precisavam atravessar o rio Jordão. E não havia ponte, não havia uma passagem. E o rio Jordão estava bem cheio. Quando Josué olha o rio Jordão, ele está familiarizado com aquela cena, porque quando Josué era jovem, ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu o que Moisés fez. Moisés só levantou o cajado e de repente começou a soprar um vento. Pronto, o mar se abriu. Talvez para Josué, ele ia viver o mesmo que Moisés viveu. Só que Deus fez uma promessa para Josué. Deus falou: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que veja, Deus não prometeu para Josué que Deus faria como fez com Moisés. Deus só disse: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas eu não vou fazer igual que eu fiz com Moisés, porque Deus faz coisas diferentes, de maneiras diferentes. Deus tinha algo para Moisés, assim como Deus tinha algo para Josué, diferente. O que Deus tem para mim, Ele não tem para você, e o que Ele tem para você, Ele não tem para mim. Embora Ele tenha feito uma promessa para nós, que estaria conosco, mas Ele está agindo de forma diferente, é claro isso. Então, talvez Josué pensou: eu sei o que eu tenho que fazer, eu só tenho que levantar o cajado, tocar nessas águas com o meu cajado, e eu vou esperar o vento vai soprar. Deus sempre tem uma unção única e exclusiva e pessoal, uma chamada pessoal. Deus não te chamou com a mesma unção de fulano. Deus tem uma unção para você, Deus tem uma chamada especial para você. Ele tem uma chamada distinta para cada um de nós. Então não adianta você querer copiar aquele irmãozinho, ou ser igual àquela irmãzinha, não, porque Deus tem algo exclusivo para você. Deus tem algo exclusivo. Então Josué: eu sei como eu vou resolver isso, vou levantar o cajado e eu vou ver esse rio agora se abrindo, como foi lá com o Mar Vermelho. Mas não foi isso que aconteceu, porque ele deveria chamar os sacerdotes deveriam ir à frente, os sacerdotes carregando a arca que é a presença de Deus, e eles deveriam ir em direção ao rio Jordão. Só que quando os sacerdotes receberam essa palavra, talvez eles questionaram Josué, dizendo: Josué, não faz sentido isso. Como nós vamos em direção ao rio? Olha, o rio está cheio. Não tem cabimento isso, não faz sentido, não. Nós não vamos entrar nesse rio. Eles poderiam ter muito bem questionado, mas Josué estava enfático em dizer para eles: olha, continue andando, porque sempre haverá pessoas que vão tentar te impedir de caminhar, tentar te convencer que não é para você continuar, tentar te convencer que é para você ficar onde você está, porque é loucura você continuar. Tem pessoas que vão dizer para você que o teu sonho é grande demais, que é bobagem tudo isso, que para que tudo isso, para que sonhei, moleque, menos. Sempre vão ter pessoas ao nosso lado dizendo para a gente que não vai dar certo, mas você tem que fazer como Josué, você tem que continuar andando. Ei, continue andando. Você que está na sua casa, está me ouvindo? Continue andando. Josué disse aos sacerdotes apenas duas palavras: continue andando, continue andando. Você precisa obedecer essa palavra. O que não pode é você ficar onde você sempre esteve. Você precisa continuar andando. E quando os sacerdotes então foram andando, quando eles molharam os pés no rio Jordão,
um muro começou a ser levantado, um muro de água. O rio literalmente parou, fez um paredão de água. Não apenas os sacerdotes, mas milhares de pessoas passaram em terra seca. O que é isso? Milagres acontecem quando há obediência. Quando há obediência, o milagre vai estar lá. Então continue andando, porque Deus não vai se mover enquanto você não se mover. Eu sei que os dias são difíceis, e tem muitas pessoas olhando para os obstáculos, com medo de tudo, pensando as piores coisas, mas você precisa se mover, para que Deus se mova. Você precisa continuar andando. Então pare de ficar olhando para o Rio Jordão, pare de ficar olhando para os obstáculos, pare, continue andando. Há pessoas que estão estáticas, olhando para o Jordão, olhando para os obstáculos, olhando para a pandemia, olhando para as dificuldades, e Deus está dizendo: ei filho, continue andando. Se Josué estivesse aqui, ele ia dizer essas duas palavras para você: continue andando. Continue andando, porque você está à beira de um milagre. Este rio está prestes a se abrir para você. O milagre já foi liberado. Você só precisa continuar andando, andando, andando. Confie. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Às vezes Deus, Ele espera ver se você está confiando nele, enquanto o rio não abre. Porque às vezes fica muito fácil você adorar ao Senhor quando você chega do outro lado, mas confiança nós mostramos antes de atravessar o rio. Fé nós manifestamos antes de atravessar o rio. Antes das coisas mudarem, é que nós manifestamos a nossa fé. Então você precisa continuar andando, você precisa continuar adorando, você precisa continuar orando, você precisa continuar confiando, porque este rio vai se abrir para você, porque a cura vai chegar para você. Sabe aquilo que você colocou no altar de Deus, e você está com tanta esperança de receber isso, já faz um tempo, eu sei, mas isso está prestes a chegar, está prestes a vir, e você vai tomar posse disso. Quem vai tomar posse disso? Deixa eu ver. Então faça um barulho para o Senhor, glorifique a Deus. Ei, escreva aí no chat: glória a Deus, aleluia. Vai acontecer, vai acontecer. Agora, uma coisa que você não pode fazer, você não pode reclamar. Você não pode reclamar porque as águas ainda não se abriram. Você não pode reclamar porque isso não significa que Deus não vai fazer mais. Você não pode reclamar porque a porta ainda não abriu. Isso não significa que Deus não abrirá mais essa porta. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus está esperando o momento certo para trazer algo além daquilo que você possa imaginar. Sabe o que eu enxergo? Eu enxergo algo grande, grande, grande chegando para você. Eu enxergo algo imenso se aproximando, uma porta muito maior do que essa que você sonhou ou imaginou. Você precisa continuar andando. Você precisa continuar caminhando. Continue, porque Deus tem coisas maiores para o seu futuro. Deus tem coisas maiores lá na frente para você. Você deve continuar andando mesmo que a cura não chegue. Você precisa continuar andando mesmo que as coisas ainda não estejam como você gostaria que estivessem. Você precisa continuar andando mesmo que pareça que a pandemia está matando os seus sonhos. Você precisa continuar andando. O inimigo pode estar gritando: ei, pare. O inimigo pode estar gritando: ei, não adianta você ir, fique onde você está. Deus não está com você, porque se Deus estivesse com você, isso não estaria tão difícil assim. Olha quantas mentiras o inimigo está contando para você. Olha quantas mentiras absurdas o inimigo está. Isso é absurdo. Isso sim é absurdo.
Na verdade, o inimigo não vai se levantar contra você. Na verdade, o inimigo não vai tentar te parar, te impedir de avançar, se você não fosse uma ameaça para ele. Sabe por que o inimigo está se levantando tanto contra a sua vida? É porque ele sabe aonde você vai chegar. Ele sabe o que Deus preparou. O diabo nunca vai se levantar contra alguém que não tem um futuro glorioso. O diabo nunca vai se levantar contra alguém que não tem algo grande pela frente. Ei, se você está enfrentando batalhas, é porque você tem um futuro glorioso. Deus tem um grande futuro para você. Lembre-se, há uma armadura de proteção, há um capacete para você, há uma couraça para você, há uma espada, há um escudo para você. E essa armadura nos protege só à frente, porque você não foi criado para fugir das batalhas, você não foi criado para fugir do inimigo. Você vai enfrentar o adversário, você vai enfrentar essa adversidade, você vai avançar. Ei, o seu milagre está prestes a acontecer. Este rio está prestes a se abrir. O milagre é um processo. O milagre é um processo e às vezes pode levar um tempo. Deus não está aperfeiçoando o milagre, Deus está aperfeiçoando você. O milagre vai ser grande, o milagre vai ser estrondoso, o milagre vai ser glorioso. Deus está caprichando. Ele já caprichou faz tempo. Deus está preparando você para isso que Ele prometeu. E você vai saltar, você vai dançar de alegria, você vai glorificar a Ele. Mas você deve permanecer na fé. Você não pode desfalecer. Você deve permanecer na fé até Deus agir, até o céu se mover a seu favor. Permaneça na fé, continue andando até você ser curado, até você ser purificado. Continue andando até a porta abrir, continue andando. Quantos estão recebendo essa palavra aqui? Você está recebendo essa palavra aí? Então escreva aqui no chat, simplesmente para eu saber se você está recebendo essa palavra. Eu estou recebendo essa palavra. O inimigo sempre fala mais alto quando você está se aproximando do Rio Jordão, quando você está se aproximando das águas. O inimigo sempre vai gritar mais alto. Foi assim com Moisés. Faraó estava logo atrás, o povo ficou com medo. O inimigo sempre vai gritar mais alto. Então é bom que você mude de estação. É bom que você tire dessa sintonia em que vozes negativas estão influenciando a sua mente e o seu coração, e que você agora sintonize aonde Deus fala, aonde Deus se comunica com você. Então saia dessa estação de coisas negativas, pessimistas, e coloque a sua estação predileta, porque a minha estação predileta é a Rádio Promessa. Ei, você está na Rádio Promessa. Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Ei, não temas, porque o Senhor é contigo. Sintonize na Rádio Promessa. Aleluia. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu estava olhando para esta passagem, e o que veio no meu coração, Deus não ia permitir você chegar até o Rio Jordão. Veja, Deus não ia permitir você chegar até o Rio Jordão sabendo que do outro lado está a terra prometida, se Deus soubesse que esse rio ia impedir você de atravessar. Jamais Deus permitirá algo impedir você de viver o propósito, de viver a promessa dele. Às vezes você não está enxergando um caminho, porque você está procurando um caminho natural, e o que Deus vai fazer é abrir um caminho de forma sobrenatural. Deus vai trazer alguém, sei lá da onde, movido pela mão dele para te favorecer. Deus vai abrir uma porta, sei lá como, nem sei de onde, mas aguarde, porque um telefonema vai chegar, um e-mail vai chegar, um documento vai vir, algo vai ser liberado. Quem liberou eu não sei, mas está aqui, pode vir retirar. A porta abriu, ei, a porta abriu, a porta já abriu. Só quem acredita nisso, faça um barulho. Não vai
acontecer de forma natural, Deus vai fazer de forma sobrenatural. Como o seu nome chegou lá, eu não sei. Como o seu currículo chegou lá, eu não sei. Como o seu site chegou lá, eu não sei. Como a sua lojinha online chegou lá, eu não sei. Eu não sei como ficaram sabendo que o seu bolo é o melhor bolo do bairro. Eu não sei como eles ficaram sabendo, mas eu sei que Deus está abrindo uma porta de maneira sobrenatural para você. Eu não sei. Eu só sei que você precisa continuar caminhando, continuar crendo, porque enquanto você continua caminhando como aqueles leprosos, a sua cura vai vir, o milagre vai acontecer. Enquanto você caminha, você vai ver cura, milagre, provisão, recursos chegando. Enquanto você caminha, você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Enquanto você caminha como Josué, você vai ver o rio se abrindo, a porta se abrindo, novas oportunidades. Continue caminhando. Diga para alguém: continue caminhando. Diga para você mesmo: continue caminhando. Ainda que eu não veja nada, ainda que não esteja entendendo nada, ainda que eu não tenha visto um sinal de que as coisas vão mudar, ainda que não faça sentido, continue andando, continue caminhando, porque esse milagre vai chegar até você, essa provisão vai chegar até você. Se você tomou posse disso, fique em pé, você que está aqui, comece a adorar ao Senhor, comece a rasgar os céus com a sua adoração, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre. Ele está abrindo essa porta para você. Ele está fazendo algo acontecer a seu favor. Ele está movendo as coisas. Até hoje você não viu, mas daqui para frente prepare-se, porque alguma coisa está acontecendo. Basta uma palavra para as coisas se moverem. Você pode aplaudir o Senhor?